Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor e desejo a todos uma boa noite. Gostaria de iniciar o culto desta noite trazendo um trecho de um dos capítulos do livro de Isaías, que está lá no capítulo 40, a partir do verso 26, que diz assim: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E é a esse Deus a quem nós recorremos em todo momento. E gostaria de deixar registrado aqui que nada, nenhuma situação ou ninguém é maior do que o nosso Deus, ou pode ofuscar a grandeza do nosso Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem suprido as nossas necessidades, tem nos livrado do mal, tem protegido o nosso lar. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Se estamos aqui hoje, é única e exclusivamente por causa da Sua maravilhosa graça. E nós somos gratos por isso, Deus. Obrigado, Pai. Mais uma vez, obrigado, Deus. Venho te pedir, Senhor, por cada irmão que está nos ouvindo agora, nesse momento. Aqueles que não podem ouvir, ó Pai, mas Tu sabes de todas as coisas. Vai de encontro, Pai, a cada família, a cada necessidade, a cada dificuldade que está sendo encontrada nesses tempos, ó Pai, tempos difíceis, mas eu te peço, Pai, que mesmo em meio a essa confusão toda, que nós voltemos os nossos olhos para o Senhor e para que possamos perceber a grandeza, ó Pai, dos Teus feitos, a grandeza, ó Pai, do Teu cuidado, e que nós também possamos depositar toda a nossa confiança no Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, pelo cuidado que o Senhor tem conosco no dia a dia. Esteja conosco no decorrer desse culto, nos abençoando, que possamos crescer espiritualmente, ouvindo o que o Senhor preparou para os nossos corações nessa noite, possamos o adorar, possamos estar totalmente ligados ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, como é maravilhado, contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma
estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, 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 para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Boa noite, meu irmão, minha irmã, amigos que estão conosco nesse culto abençoado na Primeira Igreja Batista de Costa Barros. É bom podermos estar juntos, reunidos, ainda que virtualmente, juntos e unidos adorando ao Senhor. Assim como pela manhã de hoje, nessa noite também estamos aqui sendo abençoados e participando, abençoando também, participando desse culto ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que nesse momento a gente possa voltar a nossa atenção para a palavra do Senhor. Devido às alterações da semana passada nós tivemos o culto em caráter experimental, e aí a programação acabou alterando um pouco. A gente não pregou aquela mensagem, série de mensagens de hoje em diante. Eu quero dar continuidade então a essa série de mensagens que nós começamos lá no início de agosto, nos domingos à noite. Eu quero compartilhar mais uma palavra que trata desse tema de hoje em diante, que envolve uma decisão, atitudes que geram mudança. Quando a gente fala de hoje em diante, é uma decisão que a gente toma que vão gerar atitudes práticas que o objetivo final é mudanças na vida, na nossa vida. Então, quando eu uso essa expressão, e aí eu tenho usado ela nessa série de mensagens, é com esse objetivo, é uma decisão tomada que gera atitudes que vai gerar mudanças na nossa vida. Então, baseado nisso, eu quero convidar você a pensar comigo no seguinte tema nessa noite. De hoje em diante, em meio às lutas da vida, não me deixarei amargar. De hoje em diante, em meio às lutas da vida, não me deixarei amargar. E para isso, eu uso o texto de Ruth, no capítulo 1, versículo 18 até o versículo 22. Diz assim Ruth, capítulo 1, verso 18 a 22. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga.
De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chama, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou para as terras de Moabe. Aliás, que voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Palavra do Senhor. A gente vê aqui essa mulher chamada Noemi exalando uma amargura, aliás, expressando uma amargura muito grande na vida dela. Na verdade, ela pede para não ser mais chamada de Noemi, ela pede para ser chamada de Mara. Noemi significa agradável e Mara significa amarga. Então, essa mulher é a mulher que era agradável, que se deixou amargar. Ela se deixou amargar. Mas o que aconteceu na vida de Noemi para ela se deixar amargar tanto assim? Por que aconteceu isso com ela? A gente conhece um pouco da história do livro de Ruth. O início do livro de Ruth se dá quando Noemi, o seu marido e os seus 2 filhos saem de Belém. Belém em Israel vivia um período de fome. E aí então Noemi e a família saem de Belém naquele período de fome e vai tentar sobreviver em Moabe. Eles foram para Moabe, viver em Moabe, que era um povoado vizinho de Israel. Lá em Moabe, os filhos de Noemi se casaram com moabitas. A Orfa e a Ruth foram as noras de Noemi. Só que depois disso acontecer, o marido de Noemi adoeceu ali em Moabe e faleceu, veio a falecer. Logo após o falecimento do marido, um pouco depois, os 2 filhos de Noemi também faleceram, também morreram. E aí então fica Noemi e as suas 2 noras, a Orfa e a Ruth. Noemi pede para as 2 voltarem para a casa dos seus pais. A Orfa, as 2 insistem em ficar, mas aí Noemi também insiste para que elas voltassem, e a Orfa então volta para a casa do seu pai, só que a Ruth não, a Ruth continua com a Noemi e retorna com a Noemi para Belém. E Noemi retorna para Belém nesse estado de espírito que a gente leu aqui no início. Ela retorna completamente amarga. Noemi representa o risco que corremos de nos tornarmos amargos diante das lutas da vida. E eu não quero aqui minimizar a luta da Noemi. Ela perdeu o esposo, ela perdeu os 2 filhos, ela teve lutas na vida, batalhas. E essas batalhas fizeram com que ela se amargasse, ela se tornasse amarga. Então ela representa para nós aqui o risco que nós corremos. Talvez a nossa luta não seja como a luta de Noemi foi, mas o risco que a gente corre diante das lutas da vida, a gente se deixar amargar, tornarmos pessoas amargas, azedas. A gente poderia usar essa expressão também, porque lutas elas aparecem, e a gente conhece muitas pessoas que enfrentaram lutas na vida e mesmo assim não se deixaram amargar. Mas a gente também conhece pessoas que enfrentaram lutas e amargaram, como a Noemi, se tornaram amargas. A Bíblia ensina a gente sobre o poder da amargura, poder da raiz de amargura. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos.
O poder da raiz de amargura é muito grande na vida das pessoas. Quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, deixaram a amargura enraizar-se no seu coração, tomar conta. E aí essas pessoas acabam contaminando. A amargura, a raiz de amargura causa perturbação e contamina a muitos ao seu redor. É um grande risco que nós corremos. Mas a palavra aqui é que a gente vê que quando uma pessoa fica amarga na vida, ela deixa de enxergar aquilo que é doce na vida. Uma pessoa que se torna amarga deixa de enxergar aquilo que é doce. A Noemi, ela não estava conseguindo, devido à amargura que ela estava vivendo, ela não estava conseguindo enxergar algo de bom na vida dela, algo que era como se fosse um favo de mel, um doce na vida dela, que era a Ruth, a nora dela. A Ruth era uma bênção para a vida de Noemi. A Ruth não abandonou Noemi. A Ruth, ela esteve com a Noemi o tempo todo. E isso é interessante. Enquanto a órfã voltou para casa, ela insistiu em ficar com a Noemi, mas a Noemi disse, não, volte para a casa dos seus pais. A Ruth não, ela continuou com a Noemi, e aí a Noemi dizendo, olha, volta. Aí a gente vê isso lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 16, olha só as palavras de Ruth para Noemi. Ruth, porém, respondeu, verso 16, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti. Olha a palavra da Ruth para Noemi. Noemi, não insiste que eu não vou embora. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, onde você for eu irei, onde você ficar eu vou ficar também. Olha que maravilha foi a Ruth na vida da Noemi, mas a Noemi estava tão amarga que ela não estava conseguindo enxergar isso, que a Ruth era como se Deus colocando algo doce na vida de Noemi. O problema é esse, quando a gente se deixa amargar diante das lutas da vida, a gente não consegue enxergar aquilo que é doce, que está ao nosso redor. A gente só enxerga aquilo que é ruim, aquilo que é amargo, aquilo que é negativo. E a gente não tem os olhos abertos para aquilo que é bom e que é algo de Deus também, que Deus está colocando na nossa vida. A Ruth foi uma bênção na vida de Noemi. A Ruth foi uma bênção na vida de Noemi. Ela fez com que a Noemi superasse aquele momento. É interessante isso, a gente vai aprender no texto da palavra de Deus, que em meio à nossa amargura, Deus pode gerar frutos doces para o nosso deleite. Foi exatamente isso que a Ruth foi na vida de Noemi. Foi um fruto doce que Deus colocou na vida de Noemi para o deleite dela, em meio às lutas que a Noemi estava vivendo. Porque elas chegaram em Belém, e ao chegarem em Belém, elas foram recebidas ali. A Noemi deu aquela palavra, não sou mais Noemi, me chame de Mara, e elas foram vivendo ali. E havia ali em Israel uma lei chamada lei do leuvirato, a lei que permitia que tanto Ruth quanto Noemi fossem resgatadas por um parente próximo do marido de Noemi. E aí, o Boaz foi esse parente que resgatou a Noemi, e resgatou por meio da Ruth, porque ele se encantou com a Ruth. Eu não vou aqui citar detalhes do livro, você pode ler depois, mas ele se encantou com a Ruth e se propôs a ser o resgatador.
e resgatou tanto Ruth quanto Noemi. Boaz se casa com Ruth. Boaz e Ruth, aí o versículo 13 de Ruth capítulo 4, Ruth capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Verso 14, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Verso 15, o menino lhe dará nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Verso 16, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. O verso 17 diz: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Que maravilha, que bênção que foi a Ruth na vida de Noemi. A Ruth se casou com Boaz, gerou um filho, o Obed, e o Obed então foi uma bênção na vida de Noemi. Aquela que se autodeclarava amarga, ela teve novamente resgatado o seu nome, a sua dignidade, e ela conseguiu ali então, diante das amarguras da vida, das lutas da vida, ela conseguiu vencer aquela amargura que ela trazia no coração. O Obed foi para Noemi um bálsamo naquele momento que ela estava vivendo ali. Então, de hoje em diante, a Noemi pôde dizer ali quando Obed nasceu: de hoje em diante, eu não vou mais me deixar amargar diante das lutas da vida. Nós também podemos dizer isso, de hoje em diante, em meio às lutas que eu tenho na vida, que você tem na vida, meu irmão, que você tem na sua vida, meu amigo, minha amiga. Não se deixe amargar, porque por mais que você tenha lutas, Deus sempre coloca bênçãos na sua vida. Deus sempre coloca pessoas doces na nossa vida, circunstâncias. Deus sempre age com a mão dele nos abençoando. Deus não permite que a gente viva o tempo todo nas lutas. Deus sempre tem um escape, como diz a palavra do Senhor. Que você possa, olhando para esse texto, fazer essa mesma declaração: de hoje em diante, em meio às lutas da vida, eu não vou mais me deixar ser amargo. Que Deus te abençoe. Assim seja com você, como foi na vida de Noemi. Em nome de Jesus. Amém. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelas anciãos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real
ceifa vai sentar-se, tudo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. A minha oração nesse momento é uma só. Eu quero convocar e convidar você que talvez esteja vivendo muitas lutas na sua vida. Nós estamos vivendo um período de lutas. A gente recebe informações de pessoas que estão doentes, pessoas que estão doentes de Covid, pessoas que estão doentes com as enfermidades outras que não deixaram de acontecer mesmo em meio a essa pandemia, pessoas que estão sofrendo. Nós recebemos informações de pessoas enlutadas nas nossas igrejas. As lutas, elas estão aí, a gente vive tempos de lutas. Mas a minha oração nessa noite, meu irmão, minha irmã, nossos amigos que estão conosco participando desse culto, a minha oração é que você não venha se deixar amargar diante das lutas. Que você não venha se tornar uma pessoa amarga devido às lutas que você enfrenta na sua casa, na sua vida. Que você possa, diante das lutas, conseguir enxergar aquilo que é doce, aquilo que é bênção de Deus, o cuidado do Senhor, o bálsamo do Senhor, o refrigério do Senhor, o escape que o Senhor nos dá. Então que você olhe para isso. E a ideia, como eu falei ainda há pouco na mensagem, não é minimizar as suas lutas. Não, as lutas são lutas, dores são dores. Mas a ideia é, em meio às dores, a gente não pode se deixar amargar. Porque a amargura, ela não vai trazer nada de proveitoso na nossa vida. Então a minha oração é que se você, por alguma razão, diante das lutas da vida, se deixou amargar, você possa fazer essa declaração: Senhor, de hoje em diante dessas lutas que eu estou enfrentando, eu não mais vou me deixar amargar. Eu não vou mais me tornar amargo. Eu não vou deixar que isso transforme quem eu sou. Eu não vou deixar que isso molde quem eu sou. Eu não vou deixar que as lutas moldem quem eu sou. Eu sou moldado pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Ó Deus, é isso que eu quero orar nesse momento com esse irmão, com essa irmã, com os amigos que estão conosco participando desse culto. Que as lutas da vida, Senhor, não venham fazer com que a gente se deixe amargar. Meu Pai, eu te peço no nome de Jesus, que os nossos olhos estejam abertos em meio às lutas da vida, que os nossos olhos estejam abertos para aquilo que é doce, para aquilo que o Senhor coloca na nossa vida. Ó Pai, a Noemi, em meio às lutas da vida dela, ela teve a Ruth como algo que o Senhor, como alguém que o Senhor colocou na vida dela, e a Ruth foi uma bênção para Noemi. Deus, que nós também possamos abrir os nossos olhos, enxergar as Tuas bênçãos que estão ao nosso redor, e que estão travestidas, ó Pai, de pessoas que nos apoiam, que oram por nós, que estão sempre dispostas a nos ouvir. Ó Deus, que a gente enxergue o cuidado do Senhor através de vidas que estão conosco ao nosso redor. Pai, de hoje em diante,
que as lutas da vida não tornem o nosso coração amargo. Que apesar das lutas, o nosso coração seja sempre um coração que agrade ao Senhor acima de todas as coisas. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. E que o teu amor, Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja com todo o povo do Senhor, na primeira Igreja Batista de Costa Barros, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Até a semana que vem, em nome de Jesus.